Hoje vamos falar aqui sobre os limites da Fazenda Pública na substituição da CDA em execuções fiscais. CDA, como vocês bem sabem, é a certidão de dívida ativa, que é um documento emitido pela Fazenda Pública após a inscrição de um débito em dívida ativa. Então sai uma certidão que traz os dados daquela dívida. E a Lei de Execução Fiscal trata, no seu artigo 2º, sobre o conteúdo necessário do termo de inscrição em dívida ativa. Então tem que ter o nome do devedor, o valor originário da dívida, o fundamento legal dela, a indicação dos índices de correção e de juros a serem aplicados, a data e número da inscrição e o número do processo administrativo. Sobre isso aqui, inclusive, cabe aqui um destaque de que muitas vezes se observa a oposição de embargos à execução pela falta de processo administrativo anexado ao processo de execução fiscal, mas a Lei da Execução Fiscal apenas diz que tem que juntar o número do processo administrativo. O processo administrativo em si não precisa ser anexado à execução fiscal, certo? E o parágrafo 8º do artigo 2º da LEF diz que até a decisão de primeira instância, a certidão de dívida ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurado ao executado a devolução do prazo para embargos. Há algumas dúvidas sobre o conteúdo disso aqui. Primeiramente, a dúvida de essa decisão de primeira instância é em que situação? Porque na execução fiscal, a sentença apenas será uma sentença de extinção, seja pelo pagamento, seja pela prescrição, por exemplo. Então não se vislumbra em execução fiscal a aprovação de sentença para declarar a existência do crédito tributário, porque isso já decorre da própria CDA, né, do processo administrativo fiscal que precedeu a execução fiscal. Então, para o STJ, essa decisão de primeira instância aqui é a decisão dos embargos à execução fiscal. Então, até o julgamento dos embargos à execução fiscal pode ser emendada ou substituída a CDA, conforme entendimento sumulado pelo STJ na súmula 392, que tem a seguinte redação: a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, aqui o STJ, além de dizer que há um limite temporal para haver essa substituição, que é o definido na lei, que se interpreta como sendo a sentença dos embargos à execução e não a sentença da execução, porque aí nesse caso praticamente não haveria limite de tempo, né? Temos também um limite material que diz respeito à correção de erros materiais ou formais, porque, de modo contrário, permitiria uma alteração muito substancial na cobrança e já após o seu ajuizamento. Inclusive, nesse sentido, o STJ diz que é vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Então, além do limite temporal, a gente tem os limites materiais, né, ou seja, tem que ser um erro formal ou material. E a gente tem aqui alguns casos, né? Primeiramente, o devedor, como a gente já viu, não cabe a substituição para modificar o sujeito passivo. Mas o STJ decidiu, fazendo aí um distinguishing, né, que isso não se aplica ao caso de sucessão de empresas e também ao caso em que a empresa faliu antes do ajuizamento. Ou seja, no caso de sucessão de empresas, sequer, na verdade, é necessária a emenda da inicial. Basta pedir, ao longo do processo, o redirecionamento para a empresa sucessora. Isso consta no tema 1049. Portanto, em caso de sucessão de empresas, sequer é necessária a modificação, a substituição da CDA. Pode manter a CDA nos termos que está no processo e apenas pedir um redirecionamento. No caso da empresa falida anteriormente ao ajuizamento, aí muda o nome da empresa, né? E aí o STJ disse que é uma mera irregularidade e também não precisa modificar, então o processo segue sem haver modificação da CDA, conforme entendimentos nos temas 702 e 703 do STJ. Então, nesses dois casos, não há propriamente uma substituição do devedor, que, como a gente viu, é vedada a substituição. Segunda questão, sobre o valor da cobrança, que aí diz respeito à situação da procedência parcial dos embargos. Então vamos supor que a Fazenda Pública está fazendo a cobrança de 3 tributos
e um deles é inexigível. Então, a parte executada opõe embargos à execução e consegue a exclusão de um desses tributos. Nesse caso aqui, que sobraram 2 tributos ainda exequíveis, precisa que a Fazenda Pública substitua a CDA para cobrar apenas esses 2 aqui? O STJ disse que não. Disse que é dispensável a substituição ou emenda da CDA nesse caso, entendimento firmado no tema 249, e aqui, de fato, né, porque após o julgamento dos embargos, agora a gente tem um título judicial que declara a inexigibilidade de parte da cobrança, mas automaticamente essa sentença também declara a exigibilidade da parte não impugnada ou da parte mantida pela sentença. Então não faz nem sentido exigir uma substituição da CDA, porque não seria mesmo eficiente, né? Seria contraproducente você exigir uma substituição do documento quando já tem uma sentença, e aí bastaria uma liquidação do valor agora na execução fiscal. E por fim, a gente tem um caso mais recente, julgado pelo STJ, que foi o que motivou eu gravar esse vídeo aqui, que é o do tema 1350, que diz que essa substituição da CDA para corrigir erro formal ou material não permite a alteração do fundamento legal. Então, por exemplo, se é uma cobrança de imposto de renda pessoa jurídica, não pode haver uma substituição da CDA para dizer que, na verdade, é a cobrança de contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Então, ou seja, não pode trocar IRPJ por CSLL, por exemplo. Isso porque, para o STJ, a modificação do fundamento legal, na verdade, espelha o ato do lançamento fiscal. Então, se está trocando o fundamento legal, é porque o próprio lançamento fiscal que fundamentou a inscrição em dívida ativa inicialmente, se ele precisa ser alterado, o fundamento, naturalmente, o próprio lançamento originário era viciado, então não é uma mera correção de erro formal ou material a substituição do fundamento legal. Então a tese ficou com a seguinte redação: não é possível à Fazenda Pública, ainda que antes da prolação da sentença de embargos, substituir ou emendar a CDA para incluir, complementar ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. Então é isso, eu acho que a gente fez aqui um bom apanhado sobre os precedentes de casos repetitivos do STJ sobre esse assunto da substituição de CDA. Se gostaram desse conteúdo, lembre-se de clicar no botão de curtir e também se inscrever no canal ativando as notificações. Muito obrigado e até a próxima.